A você ligado aqui na Difusora e no Grupo Tati de Comunicação. Hoje eu tô recebendo aqui, além do meu amigo Thiago Adorno, um cara que dispensa mais apresentações. Grande Paulo Miklos, tudo bem, Paulo? Tudo bom, Thiago, Tânio, tudo bem com vocês? É um prazer estar falando com os amigos da Difusora. Tudo ótimo, tudo em paz. Posso fazer a primeira, Tiagueira? Por favor, o prazer é nosso, Paulo. Paulo, a gente se conversou no início do ano e de lá pra cá você lançou um álbum, tá em vários filmes, temporada nova do Manhãs de Setembro, agora anunciou pro ano que vem uma turnê de reunião dos Titãs. Queria te dar uma dica, se você quiser lançar aí um curso de organização do tempo, eu sou o primeiro aluno, tá bom? Tá bom. Eu vou aí para Ribeirão para passar umas férias, eu acho. Bora, só chegar. Mas, Paulo, como é que você faz, cara, para organizar as ideias e o tempo disso tudo, cara? Olha, é muita paixão, né? Primeiro que eu sou muito inquieto, eu gosto muito de poder fazer assuntos diferentes, poder mudar de assunto, né? E a minha vida tem sido assim desde que eu comecei a atuar. Então eu faço muita coisa diferente, assim. E além dos personagens serem diferentes, né? Os discos novos, essa renovação constante, né? Então isso é uma coisa que me movimenta a vida, assim. Eu gosto demais, viu, Tânio? É um negócio assim que eu acho que eu me acostumei com isso ao longo do tempo, e é uma coisa que senão eu fico muito entediado de fazer a mesma coisa. Pegando esse gancho do Tânio, Paulo, você, na minha humilde opinião, você é um cara muito ativo, um artista muito ativo, músico, compositor, cantor, ator. Os colegas da sua geração seguem realizando e produzindo da forma como aprenderam, de forma natural. Alguns conseguem se reinventar e tal. Como que é tentar conversar, dialogar com essa nova geração? Uma nova geração de ouvintes, né? No seu caso, esse novo formato de consumo musical. Como o Tânio bem lembrou, você está lançando um monte de coisa ao mesmo tempo, tem disco novo, você lançou um álbum, você está trabalhando música a música, diferente do que a galera vem fazendo, de lançar só um single, né? Como é que você vê tudo isso? Olha, então, essas coisas elas acontecem meio que naturalmente, né? E os públicos também são diversos, e eles meio que eles se interseccionam. Eles são, às vezes você assistir um filme meu, aí você fica sabendo do disco novo, né? Ou vice-versa, ou no show, você vai ao show do disco novo, eu comento a respeito do filme, da série que eu estou participando, que saiu a segunda temporada, aí você vai assistir. Então é muito dinâmico, é muito gostoso isso, porque as coisas meio que são... E lógico, tem as redes sociais, né? Hoje em dia as redes sociais têm um poder grande e são importantes, né? E eu procuro, então, divulgar toda essa miscelânea de coisas que eu faço para o pessoal ficar ligado do que está acontecendo, quando vai passar, se o cinema está em cartaz, onde está, né? Se entrou no streaming, né? O disco, onde é que encontra, como é que é, se tá, e assim vai. Então eu procuro divulgar as minhas atividades, e eu acho que essa renovação é uma coisa, agora respondendo a tua pergunta especificamente, essa renovação é uma coisa que natural, assim. As pessoas redescobrem as coisas do passado, até acontecido muito isso, né? Das pessoas redescobrirem isso, ou falar, puxa, esse cara foi daquela banda, esse tipo de coisa, assim, entendeu? E não, ele não é, ele é aquele cara mal do carrossel, entendeu? Então é uma coisa muito divertida, que as coisas que você fez, elas estão sempre retornando, as pessoas estão entrando em contato, comentam comigo, olha, assisti aquele teu filme, tal, então é muito gostoso que isso aconteça, e é uma coisa que vai se desdobrando ao longo do tempo. É lógico que quando a gente faz um trabalho novo, como esse, o Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, que é o novo disco, né? É uma coisa muito especial da gente fazer barulho, vir aqui conversar com vocês, dar essa entrevista, falar sobre as músicas novas, né, sobre como elas surgiram, né, como é que está sendo o prazer que é ouvir ela no rádio, essas canções, né, que é um prazer antigo, que é a primeira vez que eu passei, que eu tive essa sensação de ouvir minha voz no rádio, foi com Sonífera Ilha, em 1984, foi a primeira vez que eu falei, uau, que sensação louca, quer dizer que está todo mundo ouvindo ao mesmo tempo que eu, né?
E isso é uma coisa fantástica, que só o rádio pode oferecer para a gente, né? Essa sensação de que você está compartilhando simultaneamente, né? Ao vivo, é uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, eu acho que é assim, as coisas vão se desdobrando, a gente tem que ir produzindo, e ao longo do tempo a gente vai colhendo os frutos dessa semeadura aí. E mais do que o público se renovar também, o contato hoje com o público é diferente, né, Paulo? Eu creio que por muito tempo, não sei se foi o caso dos Titãs ou se você vivenciou isso, por muito tempo o artista sempre foi blindado desse contato mais próximo com o público, e hoje com as redes sociais você sabe a opinião tanto positiva quanto negativa quase que de imediato. É meio que um choque também, né? É uma dinâmica diferente. Tem gente que é mais ativa, né, nas redes sociais, tem gente que se expõe mais ou menos. Eu acho que isso é muito interessante, porque cada artista tem seu temperamento, reflete nas redes sociais. Então, eu sempre levei minhas redes sociais muito próximo de mim, quando tinha alguém me ajudando. Hoje, por exemplo, eu que faço minhas redes sociais, então às vezes eu estou preguiçoso, não posta nada, né? Não me sinto na obrigação, mas ao mesmo tempo coloco uma coisa muito pessoal, fotos antigas, comemorações particulares, né? Recentemente eu fiz 3 anos de casado, então postei uma foto bonitinha do casamento, fiz uma declaração de amor. Essas coisas são gostosas porque aproximam a gente com o público, né? E de alguma forma a gente tem essa convivência mais próxima, que não passa apenas pelas canções, pelo trabalho propriamente dito, né? E essa coisa das redes sociais eu acho um pouco fria demais. Você criar posts, por terceiras pessoas criarem posts para você, por mais que seja um vídeo de um gatinho, uma coisa divertida, que as pessoas amam, né? Passou o pintinho, fez não sei o que lá, que gracinha, que gostoso. Eu amo e eu sigo um bocado de coisa dessa, mas na minha eu prefiro compartilhar coisas da carreira, né? Que eu acho que é o bacana, assim. Inclusive, Adorno, quem diria que o cara de bichos escrotos gosta de gatinho fofinho? Pois é. Não, né? Isso é legal, porque da última vez que a gente bateu um papo, a gente falou sobre esse lançamento, e é assim que eu sei que a música de trabalho desse novo álbum, né, foi feita para sua mulher. Você comentou agora, completando 3 anos de casado. Você havia se casado, tinha acabado de casar, né, porque a gente bateu esse papo, recém-saído da pandemia. Você ainda está em lua de mel? Como é que está isso aí, Paulo? Continua em lua de mel. Continua em lua de mel, tá gostoso. E durante esse período, sem dúvida, foi uma coisa muito importante. Esse período que a gente atravessou agora foi de grande provação, né? Foi uma coisa assim doida para os casais, né? Muita gente não estava preparado para isso, né? Ou tinha, enfim, você ficar fechado, claustrofóbico no ambiente, né? Muita gente não estava preparada e não tinha saúde mental também. Então, foi muito difícil para todos nós, né? E eu acho que a minha saúde mental, meu equilíbrio, vamos dizer assim, ficou muito por conta das canções que eu estava fazendo, sabe? Essas canções novas, e o fato de começar a compor foi um refúgio, foi um lugar para onde eu podia pintar colorido, um mundo mais colorido, mais leve, né? Tanto que tanto que o disco ele é muito romântico, ele é para cima, ele tem muita luz, assim, e eu acho que é por causa disso, porque a gente já estava vivendo, era um desejo muito grande da gente sair daquele buraco, né? E finalmente nós estamos aqui hoje, a Covid está por aí ainda, a gente não pode vacilar, né? E tal, mas não é mais nada daquilo que estava, que a gente tinha tanta incerteza, tantas notícias ruins, né? A gente hoje, todo mundo vacinado, pode encarar esses perigos aí com muito mais tranquilidade, né?
E antes de entregar para o Tânio, rapidinho, Tânio, esse álbum foi todo gravado à distância, né? Durante a pandemia, como você bem lembrou. Quando você se reuniu com a banda ali para produzir o show, como é que foi esse processo? Porque estava meio virtual à distância, aí reuniram. Como é que tá rolando a agenda, os shows? Como é que tá a pegada do show? Olha, o show tá muito bacana. Realmente esse disco foi todo feito à distância, com músicos que na época tinham capacidade para gravar. Não é a mesma banda que eu tenho no show que gravou o disco, né? Mas a alegria que foi reencontrar os meus colegas de banda foi uma coisa de louco. A gente poder estar no mesmo ambiente, tocar juntos, né? E principalmente estar junto com o público novamente, né? A gente começou a fazer uma série de shows no Sesc que é muito firme, né? E muito cuidadoso. Todo mundo com máscaras e tudo mais. A gente passou, foi um processo de adaptação, né? Fazendo testes e tudo mais. E aos poucos a gente foi abrindo, então, e foi poder abraçar para receber o público depois do show, abraços, fotos, aquela coisa que a gente ama fazer, né? E isso a gente ficou privado disso durante esse período e foi uma alegria poder fazer isso de novo, né? É muito legal quando a gente pega um álbum que só o título dele já daria para ser tema de uma redação do Enem, porque do amor não vai sobrar ninguém. Quando você pega literalmente, soa como algo destrutivo, mas você ouvindo as faixas, você vê que é muito mais sobre transformação do que destruição. É essa a mensagem, Paulo? Eu acho que sim, Tânio, é por aí mesmo. Acho que é de transformação da gente, né? Do amor ser essa coisa transformadora e, ao mesmo tempo, que ajuda a gente a atravessar esses períodos, né? De dificuldade e tudo. E também que, assim, o amor é uma coisa irresistível, né? Ninguém passa pela vida ileso, né? Sem se apaixonar, sem viver um grande amor, né? E eu depois, analisando essa canção, a canção título do disco, Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, a canção que leva esse nome, ele fala sobre os riscos da paixão, né? Também com um olhar um pouco crítico a respeito dos relacionamentos, de como a gente se descaracteriza em função da pessoa amada, né? Então a gente se harmoniza de uma tal forma com a pessoa amada que a gente pode perder as características, inclusive as características pelas quais a pessoa amada viu em você e se interessou por você, porque você era aquele cara diferentão, daquele jeito, tal, e aí você foi ficando aquele cara igual. Então é uma brincadeira, por um lado, né? Essa canção fala um pouco sobre isso, de uma forma leve, né? Brincando com isso, com essa coisa da identidade de cada um do casal. Mas depois eu fui me dando conta que foi muito o exemplo dos meus pais me deram, sabe? Eles foram casados a vida toda, até o fim. Hoje eu não tenho mais meus pais, mas tenho esse exemplo como uma coisa de um amor eterno, entendeu? De ter ficado a vida toda juntos um pelo outro, né? De ter vivido isso. E acho que não tem história mais bonita do que essa, né? Sem dúvida alguma. Nesse disco, inclusive, você homenageia um cara que foi amigo seu, conheceu no Invasor, né, aquele filmaço, né, do Beto Branco, o Sabotagem, com a música Sabotagem Está Aqui. Foi um cara que marcou muito a sua trajetória, né? Pô, é um cara muito marcante. Eu acho que ele deixou a marca dele na música popular brasileira, né? É uma alegria perceber como as novas gerações, e um dos caras que deixou isso muito claro para mim foi o Emicida. No disco anterior, né, A Gente Mora no Agora, que inclusive é um verso do Emicida, que eu batizei o disco anterior, né? Foi ele é um dos caras que me reafirmou isso. Quer dizer, o Sabotagem ele tem uma importância e inspiração para essa nova geração fantástica, assim. Então ele deixou realmente a marca dele, né? Ele é lembrado e reverenciado. E é muito bonito ter conhecido o Sabotagem, um privilégio ter conhecido o Sabotagem, participado de um processo criativo com ele, que foi a nossa descoberta do cinema. Os dois estavam pela primeira vez fazendo um filme juntos, né? O Beto Brandt foi que apresentou a gente,
Em que você foi premiado, né? Fui premiado, pois é. Já estreou sendo premiado. Já estreei como como é que se fala? Como revelação, né? E foi da maior importância. Para mim foi assim, descortinar um novo universo completamente rico assim de possibilidades, de realização artística mesmo, né? Tanto que eu nunca mais larguei o osso. Eu continuo fazendo isso apaixonadamente, enlouquecidamente, né? Hoje eu faço tanto quanto música, eu atuo tanto quanto canto, né? Às vezes até mais, porque um filme desses a gente passa um mês de preparação, às vezes um pouco menos, e às vezes um mês filmando, então cada projeto desses toma um tempo importante, né? E aí eu vou fazendo os shows ao longo desses processos e encontrando daquele jeito, de vida louca daquele jeito, fazendo da jeito que a gente gosta, né? Nos fins de semana fazendo show, durante a semana filmando, doideira. E se você for parar para analisar, cantar é interpretar um personagem a cada 3 minutos, né? Pois é, que você contar histórias, né? Total. E o cantor, ele é um intérprete. Então, quer dizer, para mim, já me perguntaram, como é que é essa coisa, como é que você consegue fazer coisas tão diferentes? Será que elas são realmente tão diferentes? Né? Quando eu fiz teatro, eu fiz o Chet Baker Apenas um Sopro, nós corremos do Brasil com essa peça, né, em que eu vivia o Chet Baker, o trompetista americano, numa peça muito bacana. Eu me dei conta de que o que eu fazia, eu não tinha o refrão, não tinha a canção, mas eu tinha o personagem e tinha o texto, né? Tinha a história para contar. Então a história para contar era a própria canção e o meu corpo era o instrumento, meu corpo inteiro, quer dizer, a minha presença em cena era um instrumento para tocar. Inclusive, como eu fazia o papel de um trompetista, né? As pessoas falam, mas você toca trompete? Você vai tocar na peça? E eu falava, não, eu vou tocar teatro. Não, mas como assim? Não, eu vou tocar teatro, eu não toco trompete, eu toco teatro. Não, sensacional. Muita gente realmente acreditou que você tocasse trompete, porque saxofone você toca muito bem, né, cara? Foi muito Exatamente. Isso. Como eu sempre fui metido a tocar vários instrumentos, tocava gaita, tocava junto com os Titãs, né? Ficava inventando outros instrumentos para brincar e tudo. As pessoas estavam crentes que eu ia tocar que nem o Chet Baker, né? Imagina só. Você deu um gancho aí que não dá para a gente falar com você e não falar, né, Tânia, sobre um reencontro que vai ser histórico, né? Não, vamos deixar para lá esse assunto, não vamos falar. Ninguém sabe. Quase ninguém quer saber. A galera tá ligada. Semana passada, retrasada, só se falou disso. Em 2 dias, vocês venderam mais de 100 mil ingressos. Todas as pré-vendas esgotadas, já abriram datas novas. E é realmente surreal a gente imaginar vocês 7 novamente juntos, né? Com grandes plateias, grandes públicos, com toda a magnitude que os Titãs merecem, né? Isso já deve estar sendo preparado há algum tempo, afinal são 40 anos de carreira. Mas eu tenho uma curiosidade, assim, para sair um pouco do lugar comum. Você já deve ter vivido muita coisa com os Titãs. Tem alguma coisa que ficou ainda que você acha que nessa reunião você vai conseguir ver ou vai ter a oportunidade de viver ainda? Pois é, a gente vai viver um momento novo, né? Isso é que é mais extraordinário de tudo, eu acho. De toda essa trajetória juntos, né? E também a gente estava conversando, quer dizer, o Arnaldo ele ficou 10 anos, o Nando ficou 20, né? Eu fiquei 34. Então são experiências diferentes de cada um, né? E nós vamos reviver esse momento mais bacana, assim, que é o momento da formação mesmo, desses primeiros 10 anos, com algumas canções que não fazem parte do momento em que o Arnaldo estava, né? Ou até que o Nando, mas a gente vai compor um repertório muito para estar todo mundo incluído nesse momento que a gente dividiu juntos, né? Então, a gente está prestes a viver uma coisa totalmente nova, porque tanto tempo depois, a gente reunido, né, é uma emoção muito grande, inclusive junto do público,
né? Porque a minha expectativa é ver gerações na frente do palco, né? Diferentes, gente que nunca viu a banda reunida, né? Mas que já ouviu os discos, que conhece o trabalho da gente, né? Que já ouviu do pai falar, não, isso aqui, essa banda aqui, e tal, entendeu? E agora eles vão poder ver com os próprios olhos e ouvir com os ouvidos. Uma percepção que eu tenho dos Titãs, diferente de algumas outras bandas, é que o cara sai do Titãs, mas não existe um ex-Titã, né? Uma vez que o cara tá inserido no DNA, já tá na carne essa marca, porque é quase um lifestyle, um estilo de vida que a gente acompanhou e que é uma atmosfera. Tanto que eu até comentei com o Tony Bellotto, a gente conversou com ele há um tempo atrás, e o Tony começou a cantar agora, e você ouve e fala assim, pô, é o Titãs de sempre. Tem essa atmosfera, e talvez seja esse o segredo da banda tá sempre viva, sempre ativa por esse tempo todo, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente tem um DNA, né? E o interessante é que, como todos contribuíram para a formação daquilo que a gente conhece como o estilo dos Titãs, isso está em cada um de nós, né? Não é uma banda que tem um compositor, que tem um cantor. E aí você fala, não, está aqui o DNA, o que eu conheço como identidade dessa banda está aqui nesse cara. Não, isso está espalhado por cada um de nós, é uma coisa que cada um colocou uma parte de si ali, né? E nesse jogo dessa construção criativa que nasceu esse repertório todo. E eu acho que a gente sempre foi muito no palco, as coisas se realizam de uma maneira muito mágica, sabe? Tem uma potência muito grande. E é isso que a gente vai voltar a experimentar. Todos reunidos ali em cima do palco, vai ser uma experiência muito bacana, porque isso sempre foi um negócio muito poderoso. E vai ser, como você disse, algo novo, inédito, porque tem toda essa bagagem realizando algo, celebrando, né, 40 anos de carreira, mas realmente vivendo coisas novas. Será que vai dar tempo para se juntar e naqueles ensaios acabar compondo algo novo? Vocês têm essa vontade? Não, então, isso é uma coisa que a gente não tem nada planejado, né? O que está planejado é a gente se reunir e ver como é que se é tão fácil quanto andar de bicicleta, entendeu? Não, você monta e sai andando, será? Então vai ter a gente ainda tem que fazer um exercício aí. Mas eu acho que tem muita lenha para queimar ainda, né? Pois é. A gente viu que nessa agenda de shows não tem Ribeirão e tem muito fã especulando. Não, pode ser que nesse mês tem menos shows, surja um aqui, mas é muito difícil conciliar a agenda de todo mundo, né? Tá todo mundo muito ativo, né? Tá, mas sei lá, Ribeirão é importante, hein? Ó. Deixa vamos levantar essa lebre aí. Vamos fazer uma campanha lá no Titãs Encontro, que tem o site, tem o perfil, e também vamos perseguir todos os Titãs nas redes sociais e vamos fazer isso virar realidade. A gente tem o João Rock aqui em Ribeirão, e o Titãs foi muito emblemático, porque teve na primeira edição de 2002, quando a coisa era quase que artesanal, e hoje, pô, merecia, né? Quem sabe, né? Festival maravilhoso, fundamental para o rock no Brasil. Sensacional, sensacional. Fala, Adorno, diz aí. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Como é que você está vendo a produção artística hoje, né? Você é um cara que, como a gente disse aqui, e você demonstra em todas as entrevistas, em todos os trabalhos que apresenta para o grande público, seja para o público dos Titãs, seja para o público do Paulo, você é um cara que atua, canta, compõe. A produção artística, está difícil produzir arte no Brasil, Paulo? Como é que está isso? Olha, sempre foi sempre foi difícil, né? E eu acho que a gente passou agora um período mais difícil ainda, de uma incompreensão. Acho que a gente teve uma perseguição aí ideológica, né, que é muito ruim para a arte em geral. Eu estou falando arte no Brasil no sentido amplo da palavra, né? A cultura brasileira é uma coisa fabulosa, que passa pela dança, que passa
pela pintura, pelas artes plásticas, por tantas linguagens diferentes, né? O cinema, por exemplo, que é uma indústria, né? E que precisa de apoio, né? Eu faço parte do audiovisual brasileiro com muita honra, né? É um privilégio fazer parte dessa categoria artística, né? E a gente continua, quer dizer, com uma força fantástica, assim. Eu acho que é uma coisa que o brasileiro tem paixão pela arte, né? A gente privilegia, né? A gente vai aos espetáculos. Você vê que foi só a possibilidade de poder retornar, que os shows já estão cheios, os festivais estão acontecendo de maneira alucinada, as pessoas vão assistir os shows internacionais com um desejo, né? Os cinemas, a gente está lançando filmes no cinema, que é uma alegria danada poder voltar para a tela grande, né? Reunir as pessoas no filme. Eu fiz agora, 2 semanas atrás, um espetáculo muito bacana, duplo, lá em Fortaleza, no Cine Teatro São Luís. Nós exibimos O Homem Cordial, um filme do Iberê Carvalho, que eu faço parte, que eu sou o protagonista, né? E depois eu toquei com a minha banda. Então levantou a tela do cinema e atrás já estávamos montados para a gente tocar e atacar o show. Então foi o que eles chamam de sessão sonora. Olha que delícia, né? Então sempre tem uma novidade bacana, assim, que acaba amarrando tudo de alguma forma e faz tudo ter sentido, assim. Eu acredito que a gente enfim, que a gente vai ainda ter frutos muito bacanas agora que a gente está podendo retomar as coisas e a pujança, né, a força, o poder da arte do Brasil, assim, vai fazer a diferença. Aproveitando esse mote aí, você falou dos filmes, você tá nos streamings com Jesus Kid, né? Que é uma comédia com uma sinopse assim bem fora da caixa. Eu já coloquei na minha listinha aqui pro final de semana. Tá disponível nos streamings. Convida a galera para assistir aí, que eu vi o trailer, achei demais. Tá nos streamings, se eu não me engano, tá no Apple, né? Uhum. Eu acho. Tem vários, né? Lá no Instagram você encontra tudo. Tem vários, Você pode, tem na Claro, tem na NET, na Google Play, não sei. Dá para achar, assim. É fácil. Mas o Lourenço Mutarelli, para quem não conhece, é um quadrinista fabuloso que a gente tem no Brasil, um cara, assim, nível mundial, muito doido. Para quem assistiu no cinema, por exemplo, Cheiro do Ralo, é dele, é em cima da obra dele, né? E o Jesus Kid também é um outro livro dele, né? E ele é escritor e tem várias obras, tal. Muitas delas foram parar no cinema. Essa é uma delas, mas ela é realmente muito doida, porque é a história de um escritor que está preso num hotel e recebe está preso, ele fica, vamos dizer assim, nesse hotel, ele fica para escrever uma história que está encomendada para ele, então ele topa essa encomenda e fica preso no hotel e tudo acontece lá dentro do hotel. E aí ele é um escritor de Bang Bang, que tem um personagem só chamado Jesus Kid, que acaba tomando vida. Enfim, não vou dar spoiler, mas é muito divertido. Sérgio Maroni, Maureen Miranda, um elenco maravilhoso, a galera de Curitiba, foi todo filmado em Curitiba, com talentos incríveis de lá, né? E o filme é do Ali Muritiba. Fantástico. Adorno, só para aproveitar o mote também, um dos filmes mais impactantes que eu vi nos últimos tempos foi Estômago, e tá rolando a produção do Estômago 2? Exatamente, tá rolando. Nós fizemos já todas as filmagens agora no começo do ano, inclusive eu raspei a cabeça, agora eu tô com o cabelo de novo, mas demorou uns meses aí para voltar. E aí o Estômago 2, ele acontece dentro de uma penitenciária em Curitiba. Eu sou ator curitibano, né? Porque eu faço filmes em Curitiba direto. E aí esse filme foi todo rodado dentro de um presídio,
né? E metade dele vai ser rodado, está sendo rodado na Itália. Infelizmente, meu personagem só fica preso, não vai para a Itália. Isso não é justo. Mas acontece no cinema, acontece isso. Mas é um filme maravilhoso, para quem não viu, pode assistir ao Estômago 1, que, se eu não me engano, está na Netflix, eu acho. Espetacular. E é espetacular, vale a pena ver, e aí depois já se prepara para ver o Estômago 2, que deve sair o ano que vem. Show. Marcos Jorge é o diretor. E João Miguel, grande ator, maravilhoso, faz o papel principal. É um show. Estômago. Show de bola. Show é Paulo Miklos, hein, Tânio? É músico, é ator, produtor. Cara, obrigado demais, viu, Paulo, pela gentileza e sucesso sempre, cara. Eu que agradeço para a gente poder falar um pouco sobre tudo e ter esse papo gostoso aqui com vocês e com os ouvintes. Tamo junto, Paulo, e quando tiver por Ribeirão aí, passa aqui pra gente bater um papo e tomar uma, quem sabe, né? Não tenha dúvida, aquele chopp gostoso. Vamos embora, aqui tem pinguim, pô, é sensacional. Anota aí aquele show do reencontro aqui em Ribeirão, hein? Bora! Já vamos começar essa campanha, hein? Tamo junto, grande Paulo, obrigado aí, valeu. Abraço grande para vocês. Até mais, tchau, tchau. Até.